A votação do projeto do arcabouço fiscal na Câmara prossegue hoje, como nós já destacamos aqui, após a aprovação do texto base. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro de Brasília. Bruno, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Hoje serão votados os destaques. O que se espera da sessão de hoje, Bruno? Justamente, viu, Tiago? Você um ótimo dia, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Uma intensa votação encerrou por volta de 11h50 da noite de ontem, na verdade. Se estendeu essa repercussão aqui no Congresso Nacional. Eram 5 sugestões, uma já foi analisada ontem e as outras serão analisadas nesta quarta-feira, o que vai gerar ainda mais repercussão. Mas, diante disso, já tem uma certa vitória. Ontem, após essa votação, Arthur Lira chegou a se limitar ao responder se foi uma vitória do Congresso ou uma vitória do governo Lula. Diante disso, conseguiu até um número muito maior do que era aguardado. Foi uma articulação gigantesca, um dia cheio de reuniões ontem até chegar aqui durante essa votação. E alguns nomes acabaram com diversas indicações, várias sugestões, algumas acabaram sendo acatadas e outras não. Então, hoje vai continuar essa votação e a gente vai aguardar o resultado. Após finalizar lá do outro lado, no Salão Verde, o assunto chega aqui no Senado Federal e aí novamente uma outra discussão entre o relator e os senadores, que vão novamente se reunir e vão analisar se será necessário alterar alguma coisa ou não, aprovando da forma que já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, Thiago. Ô Bruno, como é que fica a base do governo? Uma parte dos parlamentares não gostou dessa aprovação, é isso? Exatamente, alguns nomes acharam que isso era muito importante, equilibrar as contas, que seria um tipo de regra para ajudar a gestão de Lula. Outros nomes enviaram um documento com várias reclamações e várias sugestões, inclusive repudiando novamente o que foi acordado, o que foi planejado, aceito. Alguns nomes chegaram a falar que só foram a favor em lealdade a Luiz Inácio Lula da Silva. Justamente isso, só aquele respeito, uma consideração e não que são a favor, mas que ainda será necessário o governo explicar aos seus eleitores o que foi aceito e o que foi aprovado na noite de ontem. E diante disso, esse relatório de quem acabou indo na contramão do que era o interesse do governo, Lula já está de olho, de fato, para fazer um raio-x de quem está votando sim e quem está votando não, já que isso vai ajudar nas outras agendas do governo aqui no Congresso Nacional, de quem vai ajudar no que é de interesse lá do Palácio do Planalto. Então, essa ressaca de hoje é justamente olhando esses nomes de quem estava a favor e quem não estava a favor, para tentar ajudar a aumentar o número de votos no Congresso Nacional, que ainda não é suficiente se não for com muita articulação. É isso. Bruno Pinheiro de Brasília, você volta na programação da Jovem Pan. A gente vai acompanhar a votação dos destaques hoje. Os nossos comentaristas aqui, girando 1 minuto para cada um, por favor. Amanda Klein, é uma vitória mais do governo, de Arthur Lira, e o que pode ser projetado para as próximas votações do Congresso? Tiago, é uma vitória dos dois. O Arthur Lira entregou a mercadoria para o governo e quando relacionado, vinculado a pautas econômicas, ele vai fazer isso. O Arthur Lira é muito próximo ao mercado financeiro, é próximo ao empresariado, defende uma pauta, aliás, parecida nesse sentido com o ex-presidente da Câmara anterior a ele, o Rodrigo Maia. Todos eles foram muito felizes em fazer essa interlocução com o mercado financeiro. Era uma matéria de interesse do PIB nacional e isso foi entregue. O arcabouço fiscal, uma vitória maiúscula também do governo, principalmente do ministro Fernando Haddad, que primeiro conseguiu vencer as resistências internas no PT, votar o seu projeto, empurrar a goela abaixo o seu projeto de arcabouço fiscal, convencer o presidente Lula e aí o presidente Lula mandar um recado muito claro para a base petista que precisava que todos votassem a favor, sem dissidências. Foi exatamente isso que aconteceu. E a base do governo funcionou nesse caso. Significa que vai funcionar em todos os casos? Não. Significa que em matérias econômicas como arcabouço fiscal e reforma
reforma tributária é muito mais difícil, porque mexe com muitos interesses, tende a funcionar melhor, mas terá que ser tratado caso a caso. Já em outras pautas do governo, essa base ainda continua muito amorfa e heterogênea. O que pode, Beraldo, ter provocado essa aprovação com votos, um número largo a favor do governo? Você concorda? E esses destaques que ainda podem ser analisados devem alterar muito o projeto? Há essa possibilidade? Olha, Adriana, a gente precisa lembrar do histórico. O governo anunciou que enviaria ao Congresso uma proposta de arcabouço fiscal. Demorou bastante, fez uma apresentação de PowerPoint, uma coisa assim muito simplória para a importância do tema. Demorou bastante para enviar essa proposta. Quando a proposta chegou lá, ela foi bastante transformada, apesar de ser uma proposta que foi aprovada ontem bastante medíocre. Mas o fato concreto é, não houve vitória do governo. A vitória do governo é que ele precisou fazer qualquer coisa para sair de lá com uma aprovação. Mas o que foi aprovado não tinha nada a ver com a ideia do governo e que é defendida por alguns petistas e base do governo que quer licença para gastar à vontade e desorganizar de forma definitiva as contas públicas. É gente que não tem nenhuma noção de economia e de vida real.